Bom, boa tarde a todos. Hoje são 18 de julho de 2021, 15 horas. Eu vim aqui falar sobre a retirada do GPE dos guardas civis de Araruama. O que acontece? O artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657, diz no seu artigo 6º: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, a retirada desse GPS, ela infringiu essa lei. Ela é contra o nosso ordenamento jurídico. A prefeita lá está equivocada que ela pode fazer as coisas como ela bem entende e sem justificativa, né? E com isso também ela feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, que também está elencado na nossa Constituição. No seu artigo 1º, que é onde eu vou abrir agora, aonde diz que fala sobre a dignidade da pessoa humana. E no artigo 4º, onde você fala sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que acontece? Quando ela retirou o GPE desses guardas, ela retirou junto deles a dignidade. Justamente porque eles agora estão trabalhando mais insatisfeitos, com um poder aquisitivo menor, sem poder honrar com as suas contas, sem honrar com as suas dívidas. Isso fere a dignidade. Eles agora vão ter que morar em casas piores. Tudo aquilo que eles já haviam conquistado está indo por água abaixo. E não é só isso. A gente vê no artigo 4º, no inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, é um princípio básico da Constituição, um princípio fundamental. Além disso, ela está ferindo os direitos de segunda geração, tá? E o artigo 1º, fora o artigo 5º da Constituição, no 36, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O GPE da Guarda de Araruama, eles tinham mais de 10 anos. Quando ela fez melhor, que depois eu vou mostrar num outro vídeo, quando eu dei entrada num processo administrativo, pedindo que a prefeita fizesse nosso plano de cargos e salários, em conformidade com a Lei 13.022, ela fez o plano de cargos e salários. Ela não fez por boa vontade. Ela fez para que fosse cumprida essa lei, já que alguém provocou e pediu para que ela fizesse. No entanto, a gente vê que ela não seguiu o princípio da isonomia legal. Também, por quê? Alguns guardas têm direito, dentro desse plano de cargos e salários, alguns guardas têm direito ao GPE e outros não. Ou seja, ela fez distinção. Quem já é subinspetor e inspetor perdeu o GPE, ou seja, que é a gratificação por produtividade e eficiência. Ou seja, os subinspetores e inspetores, eles já não produzem e não são mais eficientes. É isso que, no meu entendimento, ela fez quando retirou. Ela deixou subentendido que eles agora não produzem mais. E sem contar que ela feriu quando diz que você deve haver um avanço progressivo na carreira. Por quê? Conforme você vai aumentando a sua categoria nesse plano de cargos e salários, ela vai retirando o GPE. Antes o GPE era de 90%, ela retirou e agora acho que está de 50% a 30% e depois a pessoa perde, né? Ela viola o Pacto de São José da Costa Rica no artigo 5º, também vou mostrar aqui, no artigo 5º, ponto 1, aonde diz que toda pessoa tem direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Com essa retirada, ela não feriu a integridade psíquica e moral dos seus guardas civis? É óbvio que houve essa lesão ao direito deles. O artigo 11 do mesmo Pacto de São José da Costa Rica diz que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento da sua dignidade. Ela não está reconhecendo a dignidade desses guardas civis. Além disso, o 13
Que agora eu vou o ponto de partida disso. O ponto de partida da retirada desse GPE foi um protesto feito em frente à casa dela por melhores condições de trabalho e de salário. Diante disso, ela começou esse ato de perseguição, que no meu entendimento é um assédio trabalhista, e uma coação para que eles não reclamassem mais de nada. E no artigo 13 ele fala o quê? Que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Ela está ferindo, ela está cerceando a liberdade de expressão dos guardas. Eles têm o direito de se sentir descontentes. Fere ainda o 23 ou 24 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que todas as pessoas são iguais perante a lei. Como eu falei, ela fez distinção entre os guardas, retirando o GPE do subinspetor e do inspetor, e deixando só para os guardas de nível 1 e 2. O guarda de nível 3 também não tem. Então, ou seja, a partir do guarda de nível 3, ele para de produzir. Ele fica lá à toa? Acho que não. O artigo 24 ainda fala. Não, perdão. Eu já encerrei por aqui. Ou seja, eu peço que todos reflitam. Isso daqui não é uma propaganda política. Isso não é endereçado à prefeitura em si. A única coisa que a gente pede é que seja reparado esse erro cometido pela administração dessa prefeita. E que os guardas tenham mais dignidade para poder viver e trabalhar. E um obrigado a todos. Dê aquele like. E se vocês quiserem, deixem aí nas sugestões que depois eu venho falar sobre outros assuntos relativos a qualquer plano de cargos e salários de qualquer guarda do Brasil ou sobre qualquer outro problema das guardas do Brasil que vocês queiram que eu dê o meu parecer jurídico. Obrigado.